Oi, gente. Voltamos para a nossa segunda aula. Isso é o Alex, o meu cinegrafista, aqui me fazendo rir, gente. Mas eu não preciso, que eu já rio à toa, Alex. Mas vamos lá. Então, olha só. Lembrar vocês que, como eu falei na aula passada, né? A cada bloco a gente vai lembrar um pouquinho do que foi visto no bloco anterior. A cada aula lembrar um pouquinho do que foi visto na aula anterior, para que você possa se situar na matéria, tá certo? Então, é sempre esse nosso intuito para facilitar aí a sua vida. Então, aqui a gente, na aula passada, estava estudando a parte de elementos do sistema computacional, lembram? E aí nós vimos que tínhamos 3 partes, que era, quer dizer, relembrando geral, a gente viu a parte de redes sociais, né? Depois a gente foi para a parte de processamento de dados, funcionamento básico, e em seguida aí veio toda a parte de sistema binário, transformações e tal. Aí nós começamos a estudar os elementos do sistema computacional, tá? E vimos que eram 3, o hardware, o software e o people, beleza? Aí começamos a estudar a parte física, que era exatamente o hardware. E a gente agrupava em 3, gabinete, periféricos e memórias, perfeito? Aí nós começamos a estudar o gabinete, que era a caixa. Aí pegamos a caixa e trouxemos para casa. Aí começamos a colocar peças dentro dessa caixa. Qual foi a primeira peça que a gente colocou? A fonte, né? E a gente viu que essa fonte era quem convertia corrente alternada para corrente contínua, perfeito? Então, era isso que a fonte ia fazer. Corrente alternada para corrente contínua. Aí, saímos do gabinete, falamos um pouquinho sobre transformador, estabilizador, no break, módulo isolador, estão lembrados? Voltamos para o gabinete. Aí, pusemos a segunda peça dentro do gabinete, que foi a placa-mãe, estão lembrados? E a placa-mãe tinha esse nome porque ela era a base. Tudo que era importante para o computador funcionar, ou já vem com a placa-mãe, ou vai se conectar a ela, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, ó, aqui na telinha. Então, essa placa-mãe tinha essas partes. Lembra que eu deixei esse esquemazinho para vocês na aula passada? E aí, nós começamos a estudar as partes da placa-mãe. Eu disse a vocês que o chipset era o conjunto de circuitos integrados que controlava o funcionamento dessa placa, né? Então, a gente tinha aqui o chipset como sendo a peça mais importante da placa-mãe, beleza? Aí a gente vai ter os barramentos. Qual era a ideia do barramento? Eu disse a vocês que o barramento era o caminho, estão lembrados? Através dos quais os dados trafegavam no computador, perfeito? Até aqui tudo bem? Aqui eu falei computador, mas na verdade a gente está valendo para todo o eletroeletrônico digital, tá certo? Até aqui tudo bem? Aí aqui, ó, a gente vai ter, eu disse a vocês que esses 3 primeiros não eram mais usados, estão lembrados? Mas a gente tinha que conhecer a sigla, porque a sigla aparecia na prova. Então, de toda sorte, você tinha que conhecer a sigla, tá? Aí vinha o PCI. Esse PCI, eu disse a vocês que revolucionou o mercado. E revolucionou por quê? Toda vez que falar que algo revolucionou o mercado de informática, já sabe. Trouxe as palavrazinhas-chave. Quais são? Velocidade e segurança, tá? Então, de alguma forma, agregou velocidade e segurança para a transmissão dos dados ou para o processamento dos dados, perfeito? Mas envolve velocidade e segurança. E aqui esse PCI, além da velocidade e segurança, ele trouxe também trouxe novas tecnologias, maior facilidade para a gente interagir com o computador. Porque qual foi a tecnologia que ele trouxe, que eu disse a vocês na aula passada? O plug and play. Estão lembrados? Pois bem, então, ó, ele vai trazer esse plug and play. E o que é que o plug and play faz? O plug and play faz com que, ó, você conecte o equipamento ao computador e ele instale e configure sem a sua intervenção. Então, é isso que faz com que qualquer um de vocês aí, por mais leigo que seja, se você é desenrolado, massa. Se é leigo, se não curte computador, tem até meio medo de mexer e tal, mas se sente confortável para conectar um pendrive, para instalar uma câmera digital, para instalar uma impressora, para conectar o celular. Por quê? Porque graças ao plug and play você não faz mais nada, né? Você não faz mais nada. Quem faz é ele, perfeito? Quem faz é o plug and play. Então isso é década de 90, mas cai em prova até hoje exatamente porque propiciou essa aproximação, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vem, ó, pro próximo, começando agora a matéria nova, o AGP. Toda vez que você ouvir falar nesse AGP, você vai associar a placa de vídeo, tá? Agora, não é qualquer placa de vídeo, não. Vai ser a placa de vídeo 3D, tá? Agora, não é esse 3D moderno de hoje, que projeta a imagem, o 3D para fora, não. É o 3D para dentro, tá? Como assim, Manu, 3D para dentro? Isso aqui também é década de 90. É, década de 90, tá? Por que cai em prova até hoje? Me contaram. Eu não sei se é verdade, mas me contaram que antigamente, não fiquei passada com isso. Antigamente, não existia a figura gráfica como existe hoje. Me contaram. Me disseram que, ó, como é que era uma bola. A bola era assim, ó. Ó a bola. Disse que era assim. Me
contaram, não sei se é verdade não, que o computador era a tela preta com as letras brancas, ou então verde-limão. Não fico pensando como era isso, né? Aí me disseram que os joguinhos da época eram um tal de Atari. Vocês jogaram? Diz que tinha, né? Diz que tinha um tal de um River Raid, que era um aviãozinho que ia, aí ficava matando os alvos, tchuf, 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 né? Aí disse que faltava gasolina, aí fazia tu. Aí você ia lá, abastecia, Me contaram, nunca joguei, é porque eu aprendi bem direitinho quando me contaram, tá joia? Então, o resultado. Aqui, ó, só tinha dois sentidos, vertical e horizontal. Não tinha a profundidade, que é exatamente o que te dá a sensação de realidade. Aí esse AGP, ó, introduz exatamente o 3D para dentro, a profundidade. Aí a gente pode fazer programas gráficos como o Windows, aí você vai ter os jogos de hoje, que os jogos de hoje são fantásticos, né, gente? Você pega, eu não tô nem falando dos interativos e tal, do Wii, do Xbox, não tô nem chegando por aí. Tô falando dos mais simples mesmo. Mesmo assim, você já tem como aquele FIFA, né? Já que a gente tá aí no ano da Copa, vamos falar de futebol. Então, eu não entendo bulhufas, tá, gente? Bulhufas. Quando o povo grita gol, eu digo, de quem, né? Não entendo nada de futebol, tá? Mas moral da história, você vai ter aquele jogo FIFA, né? São os principais jogadores dos principais times do mundo. E aí os caras, quando correm, gente, eles balançam o cabelo. Os caras suam. Eles sangram. E o sangue e o suor escorrem no sentido gravitacional que deveria escorrer. Eles piscam. Eles, ó, quando tem impacto, o corpo movimenta, respeitando as 3 leis da física do movimento. Vocês perceberam isso? E o mais impressionante, eles têm sombra, gente. Eles têm sombra. E a sombra segue como deveria ser, né? Como assim, Manu? Se é para trás, para frente, para o lado, maior do que o corpo, menor do que o corpo. Se for à noite, é a posição em relação aos refletores. Então, são pequenos detalhes que talvez você assista, você jogue e nem perceba. Mas são esses pequenos detalhes que te dão a sensação de realidade. E você só tem porque tem a profundidade, tem o 3D para dentro, tá? Então, ó, esse AGP é importantíssimo. Década de 80, cai em prova até hoje por isso. Porque se não fosse por ele, ou por recursos similares ao dele, a gente ainda estava jogando River Raid, Atari, e ainda estava com o computador, com a tela preta, com as letras verdes. Entenderam o babado? Até aqui tudo bem? Posso passar? O que mais você tem que se ligar daqui? Tem que se ligar aqui, tá? Que esse danado desse AGP, é óbvio, não só foi ele, né? Que trouxe que pensou nisso, que trouxe essa novidade. Claro que não só foi ele. Mas o que é que aconteceu? Ele pensou assim, peraí, quem mais se mexe é vertical e horizontal. Mas quem mais dá trabalho para processar é a profundidade. Aí ele terceirizou. Pegou a profundidade, ó, que a gente chama de textura, e jogou para a memória do computador. Aí, com isso, o que é que acontece? Com isso, ele possibilita, né, o uso da tecnologia, ele faz com que a textura seja reconhecida, mas ele ganha velocidade em relação à concorrência. E aí, o que é? Quais são as palavras-chave? Velocidade e segurança. O que é importante? Velocidade e segurança. Tira a concorrência do mercado. Entenderam a ideia? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Então, ó, só aqui, ó, anotem quem está fazendo o caderno do rascunho, que o AGP está associado à placa de vídeo 3D e armazena a textura, que é a profundidade, na memória principal do computador. Perfeito? Joia? Aí a gente vai ter aqui, ó, o PCI Express. PCI Express é o concorrente direto do AGP. Na verdade, todos os três aí, PCI, AGP e PCI Express, os três são da Intel. E aí, a Intel está tirando o AGP do mercado e colocando só o PCI Express. Na verdade, hoje, praticamente, você nem encontra mais AGP para vender, tá? Praticamente, você só encontra PCI Express. Perfeito? Aí, a gente vai ter aqui o USB. O que é esse USB? Primeira coisa que você tem que se ligar, tá? Que aqui, ó, a gente vai ter a mesma palavra sendo usada para coisas distintas. Então, USB, nome do barramento. USB, nome da porta. E USB vai ser nome da tecnologia. Isso vai acontecer diversas vezes aqui na informática, tá? E eu vou estar te alertando, porque na prova é você que tem que saber quando ele está falando do quê. Entendeu a ideia? Então, aqui ele vai falar USB. Aí, pelo contexto da questão, você tem que saber. É USB porta, é USB barramento ou USB tecnologia? Você que vai ter que saber. Perfeito? Até aqui tudo bem? Eu vou usar a segunda câmera, né? Tô ligada. Então, olha só. Aí, aqui, o que é que nós vamos ter? Esse USB, ele vai ter, ó, também, além de velocidade e segurança, novas tecnologias no mercado, que no caso é a tecnologia USB. Eu não peguei, não.
Não é da minha época, tá? Mas me contaram que antes você ligava o computador, por exemplo, sem mouse. Aí depois que já estava ligado, aí você dizia, eita, esqueci o mouse. Aí ia lá e conectava. Ele nem tchuco. Aí você tinha que reiniciar, ligar de novo para ele se tocar. Ah, eu tenho um mouse. Perfeito? Tranquilo? Aí, hoje em dia, você liga o computador sem mouse. Aí já tá ligado. Aí você diz, eita, esqueci o mouse. Aí vai lá e conecta. Na mesma hora, ele não já, quando você balança, ele não já reconhece o mouse, não é? Isso é o quê? Isso é a tecnologia USB, tá? Então, ele detecta equipamentos conectados ao micro já ligado, sem precisar reiniciar. Joia? Agora, vamos trabalhar aqui palavras-chave. Eu vou fazer isso ao longo do curso inteiro com vocês, tá? Qual é o lance da palavra-chave? Quando falar em plug and play, você já vai pensar em instalar e configurar, sem intervenção do usuário. Instalar e configurar, sem intervenção do usuário, beleza? Quando falar em USB, palavra-chave, detectar sem reiniciar, detectar sem reiniciar, detectar sem reiniciar. Então, aqui, pegou uma questão, tem lá detectar, aí você já sabe, USB. Pegou lá, tem instalar, já sabe, plug and play. Perfeito? Capturar a ideia? Até aqui tudo bem? Então, vamos supor que eu tenho aqui um computador ligado, vamos supor. E eu chego com a câmera digital nova, o computador já está ligado. Aí, quando eu vier aqui conectar, aí vai aparecer a mensagem, novo hardware detectado. Quem detectou? USB. Aí aparece a mensagem, instalando novo hardware instalado. Quem instalou e configurou sem eu fazer nada? USB, plug and play. Aí eu vou tirar a câmera, dou uma volta, bato umas fotos, pá e tal, beleza. Quando eu voltar, o computador já está ligado. Que eu conectar, aparece a mensagem, novo hardware detectado. Quem detectou? USB. Plug and play vai instalar e configurar de novo? Não já tinha feito antes. Entendeu a ideia? Então, moral da história, USB e plug and play podem até se complementar quando for necessário, mas eles são, tecnologias distintas. Se liga disso. Perfeito? Posso passar? Tá bem tranquilo? Beleza. Aí, pra cá. Aí, a gente vai ter aqui também nesse USB uma história que é o seguinte. Imagina que isso aqui é um gabinete, tá? E aí, você já ouviu falar num tal de hub USB? Gente, hub é uma palavra que significa concentrador, né? Então, você vai ter hub de metrô, que são aquelas estações que concentram várias linhas. Geralmente, você faz ali troca de linha e tal, né? Então, ali são os hubs de metrô. Então, o hub é concentrador. O hub USB é aquele que fica parecendo uma extensãozinha. Sabe qual é? Eu já ouvi até a galera falando rabo USB. Não é o rabo, é o hub USB. Fica parecendo um rabinho, mas, na verdade, é o hub USB, tá? Então, você vai ter com 2 portas, 3 portas, 4 portas, não tem? Aí, vamos botar aqui com 3. Aí eu chego aqui, encaixo o pendrive, o celular, a câmera digital. O que é que eu quero que você perceba? Que todos eles estão aqui, encaixados em um só. Então, tá todo mundo concorrendo por esse caminho. O que é que vai acontecer? Quanto mais elementos você puser aqui, mais lento vai ficar aqui. Entenderam a ideia? Então, é uma reação imediata. Quanto mais coisas você puser, mais lento vai ficar aqui no canto. Por quê? Porque é uma conexão em série. É uma ligação em série. Lembra da física? Conexão em série em paralelo, circuito em série em paralelo? Pronto, aqui é em série, tá? Aí, o que é que você precisa saber? Eu fiz aqui com o hub, mas você tem, às vezes, no próprio equipamento. Você já viu um teclado que tem encaixezinho USB? Encaixa o teclado no computador, o pendrive, por exemplo, no teclado. Você já viu que tem uma câmera digital que tem entradazinha USB? Encaixa o teclado no computador, a câmera no teclado e o pendrive na câmera. O que é que eu estou fazendo também? Serializando, tá? Então, o USB permite serializar até 127 equipamentos. É isso que diz a teoria, isso já apareceu em prova, tá bom? Tranquilo? Lembrar também que eu tenho USB 1, 2 e 3. Vocês já ouviram isso? Espera aí que eu derrubei a caneta. Achou? Pode botar, Alex. A galera já me conhece. Tá tranquilo, né, gente? Mas vamos embora. Então, aqui, o que é que você vai ter? USB 1, 2, 3. Quando vai botando esses numerozinhos, o que é que vai melhorando? Quais são as palavras-chave? Velocidade e segurança. O que é que você tem que saber? Quem pode mais, pode menos, tá? Então, se eu encaixo algo do 3, pode encaixar, um equipamento 2 pode encaixar numa porta 3. Mas um equipamento 3 não pode encaixar numa porta 2. Entendeu a ideia? Então, quem pode mais, pode menos. Perfeito? Posso passar? Tá tranquilo isso?
Massa. Aí, ó, pra cá. O próximo é o FireWire. Qual é a ideia do FireWire? O FireWire é o concorrente direto do USB. Ah, quer que eu faça aquele resumozinho do USB? Vamos fazer. Vem pra tela. Então, o USB revolucionou o mercado da informática, trazendo o quê? Velocidade e segurança. Além disso, trouxe a tecnologia USB, que permite detectar equipamentos conectados ao micro já ligado, sem precisar reiniciar. Lembrar que ele pode até complementar ali com plug and play, mas são tecnologias distintas. Quais são as palavras-chave? Detectar sem reiniciar, tá? Lembrar que ele permite a conexão de equipamentos em série, até 127 equipamentos em série. E lembrar que você também vai ter aqui a questão das portas, né? 1, 2, 3. USB 1, 2, 3. E que quando vai pondo esses numerozinhos, vai aumentando a velocidade. Quem pode mais, pode menos. É claro que também agrega novas tecnologias, novas possibilidades, mas o grosso para vocês, INSS, é exatamente saber que aumenta a velocidade. Perfeito? Aí vamos para o FireWire. Como eu já disse, o FireWire, deixa eu só beber uma águazinha, um minutinho, tá? FireWire é o concorrente direto do USB, tá? E o que é que você precisa saber aqui? Que esse FireWire, ele se propõe a oferecer uma taxa de transmissão maior para os chamados dados pesados. O que é isso? Não sei a hora que você está assistindo essa aula, mas sei lá, suponhamos que seja à noite, tá? Sei, umas 10 horas da noite, vamos supor. Aí você está com a fomezinha. Uma fomezinha. Aí você vai, liga aí para uma churrascaria e pega assim uma picanha completa. E quando chegar, você come sozinho agora. Entendeu a ideia? Aí provavelmente você vai passar o resto da noite se sentindo assim um pouquinho cheio, né? Um pouco cheio. Talvez faça até aquele acordo com Deus. Senhor, se eu sobreviver, nunca mais eu faço isso, né? Por quê? Porque a gente diz, pô, comer esse carne à noite, bicho, comida pesada. Não tem essa história? Por que carne é comida pesada? Porque ela é difícil de ser digerida, não é? Vamos fazer analogia agora? Então, aqui, o que é que seria um dado pesado? O que é que você acha? Difícil de ser processado, não é? E o que é difícil de ser processado para você? O que é que quando você põe no computador, ele dá uma morridazinha? Hã? O quê? Foto, imagem. O que mais? Vídeo, e vídeo é feito de quê? Imagem e som. Então, quais são os dados pesados? Som e imagem. Quando você joga, quando você assiste vídeo, não fica mais lento? Som e imagem. Então, esse FireWire, ele se propõe a oferecer uma taxa de transmissão maior para os dados pesados, para som e imagem. Aí você pega, por exemplo, uma câmera profissional, tem saída FireWire lá. Você pega uma filmadora profissional, saída FireWire. Esses computadores voltados para arquitetos, para engenheiros, geralmente tem saída FireWire. Perfeito? Joia? Então, ó para cá. O FireWire é o concorrente direto do USB, tá? E aí ele se propõe a oferecer uma maior taxa de transmissão para os dados pesados, som e imagem. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter o AMR e o CNR. Qual é a ideia desses dois? Não tem maior relevância, tá? E por quê? Esse AMR e esse CNR, eles são, assim, mais lentos do que os primos deles, sabe? São mais, assim, fraquinhos. Mas eles são mais usados para modem, para placa de rede. E por quê? Quando a gente estudar rede, você vai ver. A grande limitação nesses casos não é do computador para fora. Ou melhor, desculpa, não é do computador para dentro. É do computador para fora. Então, a taxa que chega, o AMR e o CNR já atende perfeitamente. O que é que eu estou querendo dizer? Eles são mais lentos do que os primos deles. São. Mas para aquilo ao que se propõem, eles atendem com folga. Então, tipo, pegar um PCI, por exemplo, e alocar para uma placa de rede, é como se eu pegasse uma autoestrada e alocasse só para uma bicicleta. Subutilizava. Tá entendendo a ideia? Capturaram? Então, aqui o que é que vai acontecer? Eles são mais lentos? São, fato. Mas por que estão no computador? Porque para aquilo ao que se propõe, eles atendem com folga. Show? Tranquilo? Aí a gente vai ter aqui o IRDA. Qual é o lance do IRDA? O IRDA, ele reconhece sinal de infravermelho, tá? Então, o que é que seria aqui essa ideia do IRDA? Você, alguma vez na vida, já ficou assim, na frente da TV,
para outra pessoa não mudar o canal? Sim, alguém já fez isso aí? Já? Né? E é ótimo, né? Irrita. Aí, resultado, o que é que acontece? Por que a pessoa não muda o canal? Porque o IRDA não atravessa obstáculos físicos, tá? Então, esse IRDA, ó, não vai atravessar obstáculo físico, aí você não consegue mudar o canal, perfeito? Aí, aqui existe esse IRDA, essa possibilidade, mas na prática o uso é limitado. Por quê? Porque se aqui eu tivesse um monte de computador interligado por IRDA, aí eu tenho que dizer, para, não se mexe ninguém não, peraí, pronto, pode passar, que eu já transmiti. Isso existe? Não, né? Entenderam a ideia? Então, por isso, na prática, o uso termina sendo bastante limitado. Tranquilo? Posso passar? De verdade? Show de bola. Aí, ó, pra cá. Nas placas atuais, então, o que é que a gente tem? Geralmente vem o PCI, o AGP depende do modelo, o PCI Express, USB, FireWire depende do modelo, AMR, CNR e RDA. O que é que eu estou querendo te dizer com isso? Estou querendo te dizer que na placa-mãe não vem um barramento só, vem vários. Perfeito? Show de bola? Aí vamos para os slots, soquetes e portas. Qual é a ideia? Eu disse a vocês que o computador tinha a base e tudo ou já vinha com a base ou se ligava a ela. Não é assim? A base é a placa-mãe. E, ó, os encaixes para que ocorra essa ligação, ó, aqui quem são os slots, os soquetes, aqui na tela, os slots, na telinha, os slots, os soquetes e as portas, perfeito? Até aqui tudo bem? Então, ó, qual é a ideia aqui? A ideia, você poderia me dizer, mas Manu, 3 peças para a mesma coisa, slot, soquete e porta. Por quê? O slot e o soquete vai encaixar placa e componente. E a porta vai encaixar equipamento, tá certo? Essa é a diferença. Então, slot, soquete, placa e componente. E a porta, equipamento. Qual é a diferença? Ó, exemplo de placa. Placa de vídeo, placa de rede, placa de modem, placa de vídeo, de som, tá? Tudo placa. Exemplo de componente. Processador, memória, perfeito? Então, ó, a placa de vídeo, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela faz o que ela tem que fazer, mas ó, ela está o tempo todo recebendo controle do chipset. Então, as placas e componentes, que são exatamente aqueles que recebem ainda controle do chipset, eles estão encaixados aqui, ó, nos slots e nos sockets. Perfeito? Até aqui tudo bem? E os equipamentos? Exemplo de equipamento. Impressora, scanner, mouse, teclado, tá? Monitor. Aí vamos pegar a impressora como exemplo. Quando você manda imprimir, não passa umas folhinhas na barra de status, não passa? Depois que aquelas folhinhas passam, pode desligar o computador, não pode? Não desliga? E ela continua imprimindo, não continua? Então, ó, aqui é onde entra a porta. Veja aqui, ó, quando eu desliguei o computador e ela continuou imprimindo, ela está te alertando que ela troca dados com o computador, mas ela se autogerencia. Então, ó, para cá, ela não está recebendo controle do chipset. Perfeito? Então, moral da história. As placas e componentes, que são exatamente aqueles que recebem controle do chipset, eles encaixam nos slots e nos sockets. E aqueles que recebem controle do chipset, ou melhor, que não recebem controle do chipset, ou seja, só trocam dados com o computador, mas se autogerenciam, que são os equipamentos, eu encaixo nas portas. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? De verdade. Mas, ó, tem uma palavrazinha nova para a gente aprender, que é interface. Ou interface, perfeito? Qual é a ideia? A interface é a parte de algo com o qual eu interajo, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu pego esse botão e aí eu ligo ou desligo o celular, né? Aperta aqui, eu ligo ou desligo o celular. Massa, já sei disso, tá? Me importa saber que quando eu apertei esse botão, eu ativei o circuito que leva corrente não sei para onde. Me importa? Não, eu só quero saber se eu ligo ou desligo, não é assim? Então, esse botão é a interface do circuito que liga e desliga o celular. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, aqui, ó, lá vem eu com a impressora. Aí venho com a impressora. Aí vou encaixar no computador. Me importa saber que dali para frente, ou eu vou ter os dados transmitidos em série ou em paralelo na frequência. Me importa? Quero nem saber. Eu só quero saber que eu encaixei. Entendeu a ideia? Aí, ó, por isso que o slot, o socket e a porta, eles também são chamados de interface da placa-mãe. Por quê? Porque formam a parte dela com a qual você interage. O que acontece dali para frente, ó, tô pouco me lixando. Perfeito? Até aqui tudo bem?
Tranquilo isso? Então, ó, aqui você vai ter mais uma palavrazinha. Outra coisa que eu queria mostrar. Imagina que isso aqui é uma placa-mãe, perfeito? Imagina que aqui você tem um encaixe, um slot, um soquete ou uma porta. Aqui você tem outro encaixe, outro slot, outro soquete e outra porta, perfeito? Então, ó, se aí é um slot, um soquete ou uma porta, eu vou colocar uma placa, componente ou equipamento aqui. Encaixei. Coloquei outra aqui, perfeito? Ora, se eu pus uma placa, componente ou equipamento aqui, é porque eu quero ou que chegue dados nele, ou que saia dado dele. Concorda comigo? Não é? E ó, pra mim, pro dado andar, tem que ter o que a gente aprendeu? Barramento. Não foi? Então, ó, ligando esses dois aqui, tem que ter o barramento. Porque se não tiver, não tem como o dado chegar ou sair. Então, ele vira uma ilha. Concorda? Moral da história. Ó, na ponta do barramento PCI, você vai ter os slots PCI. Na ponta do AGP, os AGP. Na ponta do USB, as portas USB. Mas, slot, soquete e porta são os encaixes. Barramentos são os caminhos. Interagem, mas são elementos distintos. Cuidado, tem material por aí dizendo que slot, soquete, porta, barramento e interface é tudo a mesma coisa. Aí são um ataque psicossomático, tá joia? Então, o slot, o soquete e a porta são os encaixes, também podem ser chamados de interface. Dão acesso ao barramento, mas são elementos distintos. Show de bola? Beleza? Vamos juntar tudo? Então, ó pra cá. Slots, soquetes e portas são os encaixes da placa-mãe, tá? Slot, soquete, encaixa placa e componente. E a porta encaixa equipamento. Podem ser chamados de interface da placa-mãe, já que formam a parte dela com a qual a gente interage, tá? Mas slot, soquete e porta são os encaixes, tá? Dão acesso aos barramentos, mas são elementos distintos. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí agora o que é importantíssimo? Saber que equipamento se encaixa em que porta dessa, tá? Eu vou ditar para vocês. É bom colocar no caderno do rascunho. Pode ser que eu fale alguns equipamentos que você não conhece, alguns nomes estranhos, não tem problema. Porque eu acho que já no bloco seguinte, se mais tardar no terceiro bloco, a gente vai estar estudando esses equipamentos. Então, se tiver algum que você não conheça, não tem problema, porque vai passar a conhecer, tá certo? Só que eu estou olhando ali para o cronômetro e nosso tempinho de bloco está acabando, tá joia? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar essa sequenciazinha aqui e no próximo bloco eu já entro ditando para vocês os equipamentos que se encaixam em cada porta dessa, perfeito? Então, até o próximo bloco, gente, se Deus quiser. Tchauzinho.